Os incidentes a seguir referem-se a arquivos de casos reais. Atualmente, nos programas espaciais secretos, nós estamos lidando com aproximadamente 60 grupos não terrestres diferentes que vieram aqui. E alguns desses grupos estão interagindo com os governos do mundo neste momento. Se realmente existem grupos, tanto de alienígenas quanto de humanos, operando em todo o sistema solar, por quanto tempo mais isso será escondido do público? Burbank, Califórnia, dezembro de 1984. O produtor cinematográfico e pesquisador de OVNIs, Jamie Chandler, chegou em casa e encontrou um envelope de papel manilha que foi jogado pelo buraco de cartas da porta da frente. O carimbo postal indica que o envelope foi enviado de Albuquerque, Novo México, mas não havia o endereço do remetente. Quando ele o abriu, encontrou apenas um rolo de filme de 35 milímetros. E dentro do pacote havia um rolo de filme. Este filme, quando revelado adequadamente, produziu essas 8 páginas com instruções para Eisenhower. O documento de instruções para Eisenhower é um memorando que foi supostamente escrito em 1952 pelo primeiro diretor da CIA, Roscoe Hillenkoetter, para o presidente eleito Dwight Eisenhower. Nele, Hillenkoetter escreveu que o presidente anterior, Harry Truman, havia formado um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos, denominado os 12 Majestosos, para examinar espaçonaves extraterrestres caídas. O documento que ele recebeu relatava que havia ocorrido quedas de naves anteriormente, inclusive em Roswell. A recomendação derradeira ao presidente Eisenhower era que esse tema continuasse a ser mantido em sigilo. O engenheiro aeroespacial, Dr. Robert Woods, foi um dos homens que Chandler pediu que examinasse esse memorando. Em seus 43 anos de carreira, Robert trabalhou com aquecimento aerodinâmico, defesa contra mísseis balísticos, radar e estação espacial. Em sua opinião, esse documento é a prova cabal que comprova que a suposta queda de OVNI mais famosa de todos os tempos, o incidente de Roswell, foi realmente um evento extraterreno. Durante muitos anos eu investigo a autenticidade desse memorando e tento relacioná-lo com outras fontes. Quanto às ideias principais e as afirmações do fato desse memorando estarem corretas, eu estou convencido de que sim. O incidente de Roswell, que está detalhado no documento de instruções para Eisenhower, ocorreu em 1947, durante o primeiro mandato de Truman, quando Eisenhower era chefe de Estado-Maior do Exército. No dia 7 de julho, um objeto não identificado caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, Novo México. No dia seguinte, o jornal local anunciou que os oficiais da base aérea do Exército haviam informado a captura de entre aspas, disco voador. Mas poucas horas depois, o Exército voltou atrás e afirmou que o objeto não era nada mais que um balão meteorológico. Desde então, mais detalhes foram divulgados por supostos funcionários do governo, que afirmam que não só uma nave, mas sim 3 e até mesmo corpos de alienígenas foram capturados naquela noite. McBrazel levou o xerife para ver esse local da batida. Temos arquivos de diversos relatos de 8 de julho de 1947. Testemunhas que viram um objeto não identificado explodir no céu. Descrições de destroços do acidente e um material incrivelmente leve, mas super forte. O exército age rápido para proteger o local e remover os estranhos materiais do acidente. Outros relataram um segundo acidente em que corpos extraterrestres foram encontrados. Também temos ilustrações desses corpos desenhadas por uma enfermeira no necrotério da base militar de Roswell. Naquele ponto, as notícias tinham se espalhado e a história estava sendo seguida pelo jornal local. E publicaram que o Departamento de Inteligência do Aeródromo Militar de Roswell disse, abre aspas, anunciou hoje que o campo obteve acesso a um disco voador, fecha aspas. O potencial impacto dessa descoberta é enorme e é imediatamente levado ao conhecimento do presidente Harry S. Truman. Quando o relatório do acidente de Roswell chegou à mesa de Truman,
Ele o considerou significativo bastante para enviar um de seus generais mais importantes, o general Nathan Twining, para fazer o relatório de investigação do acidente. O que descobrimos é que o general Twining era o chefe do Comando Material Aéreo no Campo Wright, que depois virou a base da Força Aérea Wright-Patterson. O general Twining, que logo se tornaria o chefe do Estado-Maior, era herói da guerra que chegou a chefe de pesquisa e desenvolvimento da Força Aérea. É preciso perguntar, bom, por que o Twining iria lá? Temos documentos vazados, que foram contestados, mas acho que são legítimos. E eles indicam que Twining descobriu que o que caiu em Roswell não era deste mundo. Era uma tecnologia que não era feita por humanos. O general Nathan Twining recomendou um estudo formal de OVNIs que fosse mantido em segredo. Tudo isso para garantir o bem do público e, é claro, também da segurança nacional. Mas, claro, o problema é que esse sigilo desenvolveu seu próprio momento, sua própria burocracia, seu próprio poder. E aí fugiu do controle, não tem como. Quanto mais um segredo dura, maior a probabilidade de que nunca venha a ser revelado. Alguns acreditam que o segredo está selado para sempre quando os militares dão sua resposta oficial aos rumores de Roswell. Como parte do esforço para encobrir o acidente de Roswell, o presidente Truman deu instruções aos principais generais em Washington, que então deram instruções ao general Roger Ramey para dar um fim nas histórias de Roswell. O material que foi capturado em Roswell foi enviado para o Campo Wright para análise no Comando Material Aéreo, mas no caminho pararam na sede de Roger Ramey, no Texas. E foi lá que os fotógrafos tiraram fotos do pobre Jesse Marcel ao lado do balão de folha de alumínio com cara de bobo. E o Ramey foi responsável por tudo, basicamente dizendo à imprensa que era só um balão meteorológico. Foi uma camuflagem. Foi a explicação oficial do governo para Roswell. Um balão de pesquisas que caiu. Um erro perfeitamente lógico e fim de papo. Mas se realmente existe um governo, quem foram seus fundadores? Um grupo clandestino de oficiais dedicados a controlar a verdade sobre visitas extraterrestres. Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, o general Nathan Twining. Essas pessoas seriam as primeiras a serem informadas. Mas houve um tipo de falha de comunicação. Foi assim que a manchete foi publicada. Essa manchete estava falando a verdade de que o governo dos Estados Unidos não queria que informações sobre não-humanos vazassem para seus inimigos. E Harry S. Truman, como era um homem prático em todos os sentidos, observando toda essa situação, deve ter dito: eu preciso de ajuda a alguém em que possa confiar. Se você fosse o presidente Truman em 1947 e você recebesse provas confiáveis de que havia a presença de alienígenas no planeta Terra, o que faria? Você criaria uma comissão para estudar o que estava acontecendo e faria recomendações e exploraria esse tema. O que o presidente Harry Truman fez? Ele criou os 12 Majestosos. Ele criou o Ato de Segurança Nacional, ele criou o Conselho de Segurança Nacional e criou a CIA, tudo ao mesmo tempo, em resposta a essa ameaça. O governo dos Estados Unidos decidiu que precisava ter um comitê de supervisão central para lidar com esse chamado problema alienígena. A missão dos 12 Majestosos era decidir qual deveria ser a política do governo dos Estados Unidos com relação aos alienígenas e extraterrestres. E se deveriam publicar essas informações ou mantê-las em sigilo. E eles tinham o poder de decidir tudo relacionado à presença de alienígenas no planeta Terra. Para os ufólogos, foi o começo da conspiração governamental dos OVNIs. E a maioria de nós, em nossos mundos, temos nossa pequena bolha de realidade e isso não nos afeta. Mas e se afetar? Então, bum, lá se vai toda a sua visão de mundo. Mas 30 anos depois do acidente de Roswell, um militar finalmente resolve falar e confirma publicamente o que muitos haviam suspeitado por décadas. As fotos foram feitas apenas para a imprensa. Aquelas fotos foram tiradas enquanto os destroços estavam indo para o campo de Wright.